Ok, pessoal, meu nome é Luciano Fagundes. Hoje é dia 10 de setembro de 2012 e estamos começando mais um Tecnoaula. Bom, essa semana eu resolvi fazer alguma coisa meio diferente, então eu estou gravando o Tecnoaula de manhã. Tem feito um calor desgraçado aqui em São José dos Campos e realmente eu não estava conseguindo me animar de fazer o podcast no horário tradicional à noite. Então eu resolvi pegar hoje e fazer às 7h30 da manhã esse podcast, justamente para aproveitar um pouco o clima mais ameno. Pelo menos enquanto não coloco o ar-condicionado aqui no escritório. Mas acho que vai dar certo hoje. Bom, então essa semana a gente tem bastante coisa para falar, né? A gente acabou ficando, acho que em torno de uns 10 dias, 15 dias mais ou menos sem podcast. Mas eu realmente tinha que gravar hoje, porque aconteceram várias coisas interessantes na semana passada e porque eu também não queria deixar acumular com o evento da Apple, né? Porque agora a gente já tem a primeira notícia já saindo, mesmo sem entrar na parte formal de notícias, é que a Apple confirmou o evento deles, o evento para o dia 12 de setembro, onde todo mundo espera que vai ser lançado o novo iPhone. Então aqui eu quero ver se eu faço hoje, né, que já é segunda-feira, provavelmente consigo soltar esse podcast para vocês até o final do dia de hoje, justamente porque dependendo do meu grau de animação com o iPhone 5, ou vocês vão acabar tendo outro podcast provavelmente ou na quarta-feira ou até o final da semana. Então a ideia é justamente que se eu ficar extremamente empolgado, na quarta-feira mesmo eu já gravo. Se for, aí eu pego, acabo gravando no fim de semana e qualquer coisa intermediária aí. Então, e além disso, tinha algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Na realidade, eu tenho que agradecer muito a vocês porque na semana passada o podcast teve o pico de audiência. A gente nunca tinha tido tantos downloads assim. Até deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para vocês darem uma olhada. Então, a gente está lá, eu estou com o iTunes aqui aberto, né? A gente está na sexta posição, na realidade atrás só do Steve Jobs. A gente está na sexta posição aqui com podcasts de vídeo aqui do Brasil. Mas o mais interessante para mim foi o seguinte: na semana passada eu não sei o que aconteceu, todo mundo acho que se empolgou com a rede sem fio, que na realidade hoje vai ser a segunda parte, né, do tutorial de rede sem fio. Mas nossa, o pessoal gostou muito e a gente teve aí o pico de download de todos os tempos do Tecno Hour. A gente teve aí quase 25 mil pessoas assistindo o Tecno Hour na semana passada. Então, poxa, eu nem esperava tanto, né? Geralmente, para vocês terem uma ideia aqui, o normal era alguma coisa em torno de 10 mil pessoas por semana. E às vezes demorava até o finzinho da semana, talvez início da outra, para acabar de fazer todo esse número de downloads. Na semana passada, então, eu vi que praticamente foi assim, eu lancei o podcast, se eu não me engano, foi numa segunda, na terça-feira já tinha dado mais de 24 mil downloads. E a gente agora, na realidade a próxima meta agora é fazer arredondar esse número, né? Tentar chegar nos 25 mil com o podcast dessa semana e ver como é que isso daí fica para os próximos. Então queria agradecer a vocês e voltar a pedir, né? Que o pessoal que puder entrar lá no iTunes e deixar alguns comentários lá, eu agradeço. E aí a gente sempre gosta de ter, quanto mais estrelinha lá no iTunes, melhor. Ok? Bom, então voltando ao que interessa, então, como é que vai ser o podcast de hoje, né? Vocês viram que eu já trouxe aqui para vocês o Flipboard já, para a gente dar uma olhada nas notícias. Mas é o que eu já tinha falado. Na realidade, o podcast de hoje, a ideia é terminar o que a gente começou no podcast anterior para fazer a segunda parte, então, da rede sem fio. Então, eu vou dar uma olhada agora nas notícias rápidas com vocês e fazer o... colocar a mão na massa, né? Para quem perdeu o podcast da semana passada, vale a pena vocês darem uma olhadinha, justamente porque no podcast da semana passada eu dei toda uma parte teórica sobre rede sem fio e como é que você consegue otimizar, né? Primeiro diagnosticar a rede sem fio que você tem na sua casa e depois disso ver o que você pode fazer para melhorar, né? Seja se você tem um, dois andares, fazer o mapa e tudo mais para você entender como é que está a situação. E hoje, como eu tinha prometido para vocês, a ideia é justamente complementar isso usando... Na realidade, eu vou apagar toda a minha rede sem fio aqui no ar, né? Então, por isso que eu tenho que fazer a notícia antes, né? Uma vez que eu vou ficar sem internet durante a segunda parte do programa. Mas a ideia é justamente apagar, porque eu tenho aqui vários servidores da Apple, né? Na realidade, o Time Machine e também o Network Extreme. E com isso, eu quero ver se eu apago tudo isso e mostro para vocês como é que é feita então a configuração. Então, tudo aquilo lá que a gente viu em teoria na semana passada, a gente vai sentar agora ali, vai apagar tudo que eu tenho aqui em casa e vai reconfigurar toda a rede. Então, isso que a gente vai fazer na segunda parte do programa de hoje. Então, beleza. Então, já falei um pouquinho dos números, já falei para vocês como é que a gente está indo.
Então agora, falar um pouquinho das notícias. Então, notícia, mês de agosto é até engraçado, né? Geralmente mês de agosto é um mês que a gente não tem muita coisa para falar. Mas a parte boa foi que essa semana, pelo menos, a gente teve vários eventos, né? Então, como já tinha vários rumores já acontecendo em várias semanas atrás já com relação a esse evento da Apple, parece que os outros fabricantes resolveram começar a botar a manguinha de fora, né? Então alguns resolveram fazer os anúncios todos já imediatamente anterior à Apple, né? Então essa semana a gente já teve a Nokia, a Motorola fazendo anúncio. A HTC deixou para falar depois da Apple, então depois do evento, se eu não me engano, dia 18 HTC, mas não me lembro agora. A HTC deve fazer também anúncio de mais aparelhos celulares. E o grande vedete aí desse mês vai ser justamente a Apple agora, na quarta-feira, agora no dia 12, quando ela deve anunciar aí o iPhone 5. Tem gente achando que vai ter um iPad novo aparecendo, mas tem gente também achando que vai ficar para mais tarde. Então, a única coisa que, entre aspas, né, dentro dos rumores aí, está mais certo, é a gente ter no mínimo um iPhone 5 aparecendo aí nessa quarta-feira. Mas beleza, então o que aconteceu aí desde o último podcast? Bom, desde o último podcast eu tinha falado para vocês que o Samsung e a Apple, né, eles estavam naquela disputa já há mais de um ano já com relação a patentes, e eu tinha comentado com vocês justamente que ia sair o veredito, né? Então já estava em fase de julgamento, já os jurados já tinham se reunido, e realmente, acho que 1 ou 2 dias depois do nosso podcast foi quando saiu o resultado. E o resultado foi a favor da Apple. Então, se a gente der uma olhada aqui na primeira notícia, foi a Samsung terá de pagar uma multa de 1,05 bilhões de dólares por infringir patentes da Apple. Então, o que dá para a gente falar sobre isso, né? O que aconteceu aí com esse problema todo? Foram, se eu não me engano, 6 patentes. Tem coisas que a gente pode dizer que faziam sentido e tem coisas que a gente pode dizer que não faziam tanto sentido. Então, teve, por exemplo, o caso da patente referente ao Slide to Unlock, né, que seria justamente você poder fazer aquela botãozinho que você arrasta no iPhone para ele abrir o aparelho. Aquilo lá, o TouchWiz, na realidade, da Samsung, copiava aquela funcionalidade. Então, existiam vários questionamentos na mesa, né? Alguns dizendo, primeiro, se as patentes eram válidas, e depois, se as patentes são válidas, se a Motorola, se a Samsung estava ou não infringindo essas patentes. E, na realidade, tudo foi confirmado. Então, o júri resolveu que a patente, por exemplo, do Slide to Unlock é válida e que a Samsung realmente usou isso daí de forma maldosa, na realidade. E por que eu digo de forma maldosa? Porque uma coisa é você se inspirar em alguma outra tecnologia. Isso daí a indústria de software tem feito já há muitos e muitos anos. Outra coisa é você deixar claro, meio que descaradamente, que você está copiando alguma coisa. E foram capturados, na realidade, e-mails de todos os lados, né, tanto da Apple quanto da Samsung, né, internamente, através de pedido judicial e tudo mais, aonde ficou relativamente claro, né, para os juízes, né, para o juiz e para os jurados, que houve essa cópia meio maliciosa. Por que isso? Justamente porque tinha e-mail dizendo logo depois do lançamento do iPhone, tinha um e-mail, por exemplo, lá dos gerentes da Samsung dizendo, olha, temos um problema, temos uma crise, nossa interface gráfica é uma porcaria comparada com o lançamento desse novo iPhone, coisas do tipo, se não me engano, eles até fizeram alguns quotes lá, né, dizendo que o cara tinha falado lá que não, é a mesma coisa que você olhar o céu e o inferno. Então a interface da Apple é o céu e a nossa interface atual é o inferno. Então, sim, ficou muito claro, baseado nisso, para os jurados que houve realmente uma cópia maliciosa. E depois, os comentários, né, que a gente vê depois disso, né, do pessoal falando, é justamente o seguinte. Na realidade, tem que ver até que ponto realmente isso foi um grande problema para a Samsung, né? Porque o que acontece? Quando o iPhone foi lançado, não tinha muito o que falar. Na realidade, ele revolucionou tudo, né? Hoje, se a gente olhar, todos os smartphones têm mais ou menos a mesma cara, né? Mesma funcionalidade, no mínimo, conseguem acessar a internet, e-mail e tudo mais. Mas se a gente voltar lá para o primeiro iPhone, não tinha muito o que dizer, né? Na realidade, realmente foi uma coisa revolucionária. Na realidade, os telefones, até aquele momento, eram uma porcaria e daquele momento para frente passaram a valer alguma coisa. E aí os competidores da Apple tinham que ter alguma decisão, né? O que eles iam ter que decidir? Eles tinham que decidir entre
Isso daí é só uma moda passageira, não vou fazer nada e tá tudo bem. Porque se a gente olhar quem é que tomou essa decisão, se a gente olhar foi lá o pessoal da RIM, a Nokia, né, que ficou para trás nessa história da competição dos smartphones. E agora a gente viu o que que deu, né? As duas estão meio mal da perna. E teve o pessoal também que falou, não, então eu vou pegar e vou fazer alguma coisa interessante, que daí aparece lá, o Google apareceu com o Android, e na sequência a Samsung resolveu ir pelo caminho, o lado escuro da força, né? Ou seja, resolveu pegar e usar o Android e colocar uma versão que fizesse praticamente ele virar um iPhone. Que foi, na realidade, esse também foi um ponto questionável, né, na realidade do julgamento. Por quê? Porque uma vez que o júri pegou e decidiu que, não, realmente a Samsung fez besteira, não devia ter feito isso, o Google, a primeira coisa que falou foi, não, calma aí, não, isso daí não afeta o Android em si. Na realidade, os grandes problemas são de design, e o design quem fez foi o fabricante, o TouchWiz é que teve o maior problema, né, que seria a interface gráfica que a Samsung criou para rodar em cima do Android. Então, do ponto de vista do Google, o Google já disse, não, isso daí não afeta o Android de forma nenhuma, né? Então, já tentando até facilitar a vida um pouco dos outros fabricantes Android. Mas, então aí acabou acontecendo o quê? A Samsung resolveu, não, então vamos copiar. Pelo menos de acordo com o júri, a Samsung resolveu copiar o iPhone. Aí o que acontece? Eu não diria que foi uma bola tão fora assim, né? Apesar dela ter que pagar essa multa de $1 bilhão e tudo mais, parecem cifras astronômicas pra gente que é assalariado, mas no fundo, se você parar para pensar, quem é o segundo maior fabricante de aparelhos celulares hoje? Samsung. Então eles estão somente atrás da Apple. E se você pegar o maior sucesso de vendas nos Estados Unidos nesses últimos meses, foi justamente o Samsung Galaxy S3, né, que foi lançado, se não me engano, uns 2, 3 meses atrás, e que vem sendo considerado como o melhor aparelho Android da atualidade. Então, será que realmente foi tão caro assim para a Samsung pagar esse $1 bilhão? Eu acho que se eu tivesse no lugar deles, eu não ia estar reclamando não. Até porque, se você parar para ver hoje os aparelhos deles, a gente já está falando de uma outra realidade, então a gente já está falando de um outro Android, já está falando de um outro sistema operacional, aparelhos são totalmente diferentes. Hoje já fica muito mais complicado da Apple dizer que a Samsung está copiando a Apple, mas a verdade foi o seguinte, eles precisavam fazer alguma coisa no início, foram por esse caminho, estavam errados de fazer isso, vão ter que pagar a multa, mas teoricamente eles vão até lá, pagam a multa e está com o problema resolvido. E continuam sendo o segundo maior vendedor de fabricante, continuam sendo o segundo maior fabricante de celulares do mundo. Então eu acho que até, eu diria que não saiu tanto no prejuízo assim a Samsung. E os outros aparelhos, o que acontece? Agora, é o que eu falei para vocês, a RIM está sumindo, as pessoas que resolveram deixar isso de lado. O caso da RIM, ela está sumindo do mapa, ninguém mais escuta falar de um aparelho RIM, e a Nokia teve que se curvar então para o Windows Phone 8. Né? Então, que agora o único jeito dela conseguir sobreviver é com essa parceria da Microsoft. Então, vale a pena a gente ver o que vai acontecer daqui para frente agora, uma vez que, pelo menos em termos de inovação, a gente vai ser obrigado a ver um pouco mais de inovação acontecendo nos próximos anos, justamente porque agora não tem mais desculpa. A gente já sabe que a Apple não está de brincadeira e realmente, se alguém começar a copiar o design da Apple, pelo visto, não vai ficar barato. Outra notícia aqui para o pessoal das startups paulistas, né, e paulistanas. Pelo visto, né, já tinha comentado com vocês um programa do governo federal no último podcast, falando para financiamento de startups, e agora o governo paulista também resolveu fazer a mesma coisa. Então, nessa matéria que eu separei aqui para vocês do Estadão, ele dá inclusive alguns requisitos do que você precisa fazer para pedir esse dinheiro, e a ideia aqui é o seguinte, é um sistema de financiamento, é um pouco diferente. Pelo que eu tinha lido naquele do programa do governo federal, seria mais ou menos como se você desse um pedacinho da sua empresa para participar desse programa. Então é mais no formato de angel investor. O do governo paulista, a ideia é você pegar e fazer um financiamento mesmo. Então você pode pedir, se eu não me engano, são quantias de 20 até 200 mil reais, com a diferença que você não necessariamente vai pagar juros. Então você simplesmente pega, seria teoricamente o dinheiro mais barato que você consegue pegar na praça. Né? Ou seja, você consegue ir até lá, fazer um projeto, pedir um determinado valor e você não paga juros nenhum nesse valor desde que você pague essas parcelas em dia. Tem que procurar a Agência de Desenvolvimento Paulista e
o programa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês podem pedir de 20 até 200 mil reais de financiamento, sem juros nem correção monetária, desde que seja pago dentro do prazo contratado, e esse prazo pode chegar até 60 meses. Então ele passa aqui os endereços, né? Então é lá na Rua Consolação 371, segundo andar, no centro de São Paulo. Tem o site que é o www.desenvolvesp.com.br. Tem um telefone também para contato, que é DDD 11 3123 0464, ou e-mail atendimento@desenvolvesp.com.br. Então, para o pessoal das startups, vale a pena dar uma olhadinha, dinheiro barato na praça. Aqui eu separei uma notícia bem rápida para vocês, que é na realidade só para falar dessa siglazinha aqui nova que eu achei importante caso vocês escutem. Todo mundo que escuta o podcast já deve estar mais do que familiarizado com o BYOD, né, que seria o Bring Your Own Device, que é justamente aquela ideia de consumerização, que já teve podcasts lá no começo do Tecnohour que eu já falei sobre isso. E basicamente é o que? É você comprar os seus aparelhos, né, e levar para usar na empresa. Isso daqui nada mais é do que? É você não depender daquele cara de IT, né? Ou seja, você quer comprar seu iPad, você não quer, se a empresa não é a política da empresa te dar iPad, alguma coisa assim, você vai lá, compra, coloca um monte de software lá dentro e sai usando, fazendo o seu trabalho. Então, isso é o que a gente estava acostumado com a parte de consumerização. Agora apareceu essa siglazinha nova, né? Que a Marissa Mayer apareceu com ela, né? Ou pelo menos tornou-a pública, né? Ou mais em evidência. Que é justamente o COPE, que é o Company Owned Personal Enabled. O que significa isso? Isso daqui é mais ou menos um Bring Your Own Device, mas feito pelas empresas. Que seria o seguinte: o maior problema do Bring Your Own Device está justamente relacionado à segurança. Uma vez que esses dados são seus, né, o aparelho é seu, você faz o que você quiser com o dado que está ali dentro. Então, teoricamente, a empresa não poderia pedir para que você apagasse algum dado confidencial que está dentro do seu iPad, por exemplo. Não teria como ela obrigar você a fazer isso. Já essa siglazinha que apareceu aqui, né, seria justamente o que eu conheço várias empresas, na realidade, que têm feito isso. Pelo menos com smartphone, né, é meio tradicional aqui no Brasil. Algum executivo, alguma coisa, receber um smartphone da empresa. iPad não chegou lá, pelo menos eu não ganhei um iPad da empresa ainda. Mas a ideia seria o quê? Seria Company Owned, né? Então seria o dono do aparelho é a empresa, então você vai lá e fala, eu quero um iPad. A empresa vai lá, compra o iPad e dá para você. E Personal Enable. Personal Enable significa o seguinte, habilitado pela pessoa. Então seria basicamente dizer, você faz o que você quiser com ele. Então, você pode instalar seus jogos, instalar seus softwares que você usa normalmente, o que você quiser instalar, você pode instalar. Qual é a principal diferença? A principal diferença é a empresa é dona do aparelho. Então, aí sim ela consegue chegar para você e falar, bom, Luciano, você foi demitido, você está fora da empresa, então você me devolve esse aparelho porque eu preciso apagar. Então, daí você entrega lá o iPad ou o iPhone para a empresa vai lá, apaga tudo, então está garantido que os dados confidenciais da empresa não vão aparecer no eBay ou no YouTube ou qualquer lugar assim. Então, mais para vocês reconhecerem essa sigla, porque ela está começando a ficar em evidência agora. Já existe há bastante tempo, mas a Marissa Mayer foi uma executiva do Google, né, que acabou de se mudar para ser presidente do Yahoo, e lá ela começou a dar iPhone para todo mundo, né? Então, é por isso que apareceu essa siglazinha nova aí, que ela resolveu que ela prefere. Ela não quer que ninguém apareça com um telefone próprio lá, ela quer que todo mundo use o padronizado da empresa, para que a empresa possa ter então mais controle. Então, só para vocês saberem dessa nova sigla que apareceu aí, do COP, que agora está ficando na moda. E aqui na sequência tem os cursos do MIT e Harvard, né? Que tem um site aqui no Brasil que fez parceria com eles, que é esse site do Veduca, e que está fazendo a tradução de vários dos cursos, né? Os cursos do Harvard e MIT eles já estão na internet já há um bom tempo, então isso daqui não é uma grande novidade. A novidade é justamente essa parceria que fez com que o pessoal aqui do Brasil, inclusive está aberto a possibilidade de voluntários, né? Então esse próprio site aqui, se alguém quisesse voluntariar para fazer a tradução, está aceitando voluntário. Mas a ideia qual é? Eles estão colocando a legenda em todos os cursos. Então são cursos de primeira linha, então são os mesmos filmados lá com o pessoal na sala de aula mesmo de Harvard e MIT.
e que agora então eles já estavam disponíveis na internet e agora eles vão estar disponíveis em português, ou pelo menos legendado em português para quem quiser acompanhar. Então, realmente vale a pena vocês darem uma olhadinha. O site é o Veduca. Ele é o site www.veduca.com.br. Ok? Para quem quiser, vale a pena dar uma olhadinha. E eu já tinha comentado com vocês também, né, que a Anatel ela ia começar a monitorar mais de perto a velocidade da banda larga, né? E isso daqui eu já tinha comentado, acredito, há uns 2, 3 meses atrás, e agora, pelo visto, a coisa está começando a entrar em prática, né? Então, essa daqui foi uma notícia que veio do dia 28 de agosto, né? E o que ele estava dizendo era justamente que aquela metodologia que eu tinha comentado com vocês há um tempão atrás, eles estão começando a colocar em prática agora, que a ideia qual é? Eles vão ter lá um conjunto de consumidores, né, que eles vão sortear no meio de um monte de voluntário, que vai fazer então o monitoramento da velocidade da banda larga no Brasil. E por que isso? Justamente porque isso vai ser o que eles vão começar a usar como índice para poder cobrar das operadoras o plano de banda larga. Que hoje, como vocês sabem, se vocês derem uma olhadinha no contrato de vocês de banda larga, as operadoras são obrigadas a te dar algo em torno de, se eu não me engano, são 5 a 10% da velocidade. Já de cara, pelo que eu estava vendo aqui na notícia, eles já vão começar a cobrar 60% da velocidade. Então, se você contratou lá seu plano de 10 MB, você vai ter que ter no mínimo 6 MB funcionando em todo momento. Só que é aquela história, né? Como eu disse para vocês, é uma média. Então eles vão fazer essas medições provavelmente de dia, de tarde, de noite, 30 dias no mês, tirar essa média e ver o que acontece. Então, não é o mundo perfeito, por quê? Porque às vezes, bem naquele horário que você quer assistir o Netflix lá no sábado à noite, a sua internet pode ser que ela esteja uma porcaria e você não consiga assistir, mas no domingo de manhã, quando você está ainda dormindo por causa da balada, ela está funcionando a 15 MB por segundo e isso daí compensa então a média. Mas sim, já é uma boa iniciativa, então. Inclusive eles estavam pegando, não sei se eles ainda estão aceitando voluntários, mas para quem quiser pode dar uma olhadinha nessa matéria aqui do IDGenal. O link está lá no nosso site para vocês também, no tecnohour.com.br. E vocês podem até se inscrever também para fazer parte então desse grupo de voluntários que vai então testar a internet. Eu tinha separado aqui alguns comentários, né, do pessoal, na realidade, que gostou do podcast passado e resolveu twittar pra gente. Esse comentário aqui veio do Alexandre Adanelon, que deu parabéns pra gente, eu agradeço, e ele disse que ele conseguiu ajustar, inclusive, a rede sem fio dele para melhorar, né, uma vez que ele usou os softwarezinhos que a gente mostrou. A única coisa que eu queria comentar, que foi uma coisa que eu não comentei na semana passada, foi o seguinte: realmente, existem duas faixas de rede sem fio, né, que a gente trabalha normalmente. É a 2.4 GHz e a 5 GHz. No caso do Alexandre aqui, ele disse que ele acabou setando a dele para 5 GHz porque não tinha ninguém próximo. Então, nesse daqui eu preciso fazer só uma ressalva, que é o seguinte: realmente, na maioria das vezes a de 5 GHz você nunca vai ver ninguém perto. E tem um motivo para isso. A de 5 GHz, ela é a rede mais rápida que você consegue ter. Tá? Então, se você aquelas velocidades nominais que a gente tem lá de 400, 500 MB por segundo, que o pessoal fala que o roteador N consegue fazer, elas obrigatoriamente elas estão nessa velocidade, nessa faixa, né, nessa banda de 5 GHz. Agora, eu recomendo ou não recomendo que vocês façam isso? Depende. Porque o que vai acontecer? Tem um probleminha aqui que é o seguinte: essa frequência aqui ela é extremamente alta, essa de 5 GHz. E como eu falei para vocês, ela permite a velocidade estupidamente mais rápida. Mas tem um porém. E qual é esse porém? Ela recebe mais interferência da parede. Então, se você estiver numa casa que tem muitas paredes e tudo mais, você vai ver que ela não vai tão longe. Então, eu aqui em casa, como é que eu uso essa rede de 5 GHz? Na realidade, os roteadores da Apple, eles já fazem eles já deixam as duas ligadas, tá? E o próprio aparelho acaba escolhendo qual é a melhor frequência para ele usar. Então, eu não tenho grandes problemas disso. Quando eu resolvi testar essas duas bandas para fazer, eu tirei ele do automático e criei mesmo as duas redes, porque é possível de fazer. É possível você criar uma rede de 5 GHz e uma de 2 GHz. Aí o que acontece? O que eu percebi foi o seguinte: se eu estou dentro da mesma sala, a 5 GHz é a melhor de todas. Ela não tem grande interferência e ela realmente consegue velocidades incríveis. Tipo, eu estava tendo algo em torno de 100, 150 megabits por segundo aqui em rede sem fio. Só que assim,
na hora que você resolve sair da sua mesma sala, você já percebe uma queda significativa nessa velocidade. Então, é aquela história. Se funcionou para você, Alexandre, manda bala. Continua usando que é tranquilo. Realmente você está no melhor dos mundos. Eu só não recomendo para as pessoas que quiserem ter esse alcance muito longo de rede sem fio. Se você quiser ter um alcance muito longo, aí o que vai acontecer? Você vai até conectar na rede 5 GHz, mas ela vai ficar uma rede instável. Então, digamos assim, quando você conectar e tiver mais ou menos funcionando, você tem uma velocidade boa, mas daqui a pouco ela cai. Senão do nada ela cai, e aí daqui a pouco ela sobe de novo e fica boa, daí ela cai de novo. Então ela fica meio instável. Então, só para vocês saberem então, um comentário aí, valeu pelo ouvinte do podcast de ter levantado essa bola, mas a ideia é essa. Então, 2 GHz ela consegue ter uma distância maior. Então, só isso que eu queria dizer para vocês aí nesse ponto. E obrigado, Alexandre, por ter comentado com a gente aí pelo Twitter. E aqui foi um outro artigo que eu também acho bastante interessante para o pessoal que trabalha principalmente com Enterprise, que é o seguinte. Esse pessoal aqui é Wajams. Pelo visto o nome da empresa é Wajams, um nome meio esquisito, provavelmente não pronunciei direito, mas o que importa é o conteúdo que eles geraram. Que é o seguinte, eu achei bastante interessante o que eles fizeram, porque a gente já tinha ouvido falar um tempo atrás de hacks, né? Que o pessoal fazia para o Siri. Então, o que acontecia? Foi assim que o pessoal conseguiu converter, por exemplo, fazer o Siri funcionar em português, por exemplo. Por quê? Porque, na realidade, o Siri pegava, convertia lá a sua voz, né, para texto ou para um código lá da Apple, mandava esse código para um servidor lá da Apple e a Apple entendia o contexto, né, entendia o que você estava perguntando e mandava uma resposta de volta que o Siri então falava para você. Aqui o pessoal fazia um hackzinho, né, interessante, que era fazer o seguinte. Esse texto que era gerado do Siri, ele vai pela rede, obviamente. Então, o que eles faziam? Eles criaram um servidorzinho de proxy, que ficava no meio do caminho, e fazia o seu iPhone conectar então nesse proxy. Então, aí o que ele fazia? Todo o texto que ele ia ser enviado pela Apple passava pelo proxy antes. Esse proxy pegava, traduzia, por exemplo, se você falou em português, ele traduzia aquilo lá para inglês, mandava para a Apple entendia, respondia, só que o texto vinha em inglês, o próprio proxy pegava, traduzia de novo para português e mandava em português para você, para o Siri falar em português. Isso daí era um hackzinho, mas a ideia, na realidade, o conceito, é basicamente o que eles fizeram aqui. Que é o seguinte, imagine que você pega o seu iPhone ou o seu iPad, entrou numa empresa e você coloca um proxy ali dentro. Quando você colocar um proxy ali, toda a comunicação de internet dele começa a passar então por esse servidor no meio, né? E aí o que essa empresa aqui resolveu fazer? Eles resolveram colocar mais informação no meio do caminho. Então, imagine que, por exemplo, se você é uma empresa de varejo, né, vende alguma coisa, um Walmart, alguma coisa assim, você poderia então criar um software que rodasse nesse proxy, você daria lá para os seus vendedores e tudo mais um aparelhinho smartphone, e a única coisa que eles precisariam fazer para acessar o seu sistema é, por exemplo, entrar no Safari. Você precisaria só entrar em qualquer aplicação que usasse a rede para trazer dados para você. Então, o que ia acontecer? Você pedia, por exemplo, seja um site ou seja um mapa, o que quer que seja, aquela informação, a hora que chegasse no proxy, o proxy pegaria, faria lá um processamento, colocaria um monte de informação ali dentro e devolveria para o aparelho. Então, sem instalar absolutamente nada nos aparelhos, você conseguiria colocar um monte de informação ali dentro. Então, por exemplo, um telefone virtual, por exemplo, você poderia pegar, fazer um Skype. Bom, supondo que existisse um Skype via web, né? Deve ter alguma customização que faz isso. Você poderia fazer alguma forma que, sempre que a pessoa acessasse o Safari, viesse uma paginazinha, aqui assim, bem aqui na parte de baixo, né? Um tipo de um tab bar, com a possibilidade de você olhar o seu telefone, fazer discagem, chamar alguém via voz sobre IP, e tudo isso daí sem fazer absolutamente nada no aparelho. Então, eu achei uma ideia interessante, eu quero ver se eu pesquiso um pouco mais sobre isso também, para pensar em algumas aplicações interessantes, mas eu quis deixar aqui como comentário para vocês, porque realmente é uma forma interessante de você desenvolver para smartphone sem necessariamente desenvolver com as linguagens Java, com as linguagens do Objective-C e tudo mais. Então, fazendo isso daí via proxy. Outro lançamento também, né? Eu falei para vocês que a gente teve vários eventos então durante a semana. Então, o que aconteceu durante a semana? Um dos principais eventos que a gente teve foi justamente o da Amazon. Então, o Olhar Digital
já trouxe também a informação do que apareceu lá de novo. É, eu diria que esse lançamento só não foi muito mais importante para a gente porque ele continua não sendo vendido aqui no Brasil, né? Então esse é um problema sério. Enquanto a Amazon realmente não abrir as portas aqui no Brasil, a gente acaba ficando meio que chupando o dedo aqui nessa história. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um upgrade do Kindle tradicional, então aquele Kindle que a gente tem que usa ink, né? Para fazer só leitura de livros. Eles fizeram um upgrade e o principal, abaixaram o preço. Então você consegue praticamente quase que importar hoje o Kindle quase que sem pagar imposto, né? Se eu não me engano ele foi para $69. Se você imaginar que por correio você paga imposto só acima de $50, você está pagando só em cima de $10 de imposto. Então esse daí teoricamente você conseguiria até importar sem pagar muita coisa. E o principal, eles fizeram um upgrade também no Kindle Fire, mas esse não está disponível ainda para venda fora dos Estados Unidos. Na realidade lançaram novas versões de Kindle Fire, né, que seria o HD e, se eu não me engano, acho que é HD Max, não lembro agora o que eles lançaram mais. Mas que basicamente eles criaram um tablet de 7 polegadas para competir com o Nexus 7. O grande diferencial foi a questão de preço. Então você tem lá aparelhos então da Amazon indo de $69 lá de e-book até então, se eu não me engano, top de linha $400. Tá? Então o preço realmente extremamente agressivo. O que eu achei de mais interessante nesse evento foi o seguinte, foi o posicionamento da Amazon comparado com a Apple. Obviamente não é feito de forma explícita, mas ficou muito claro, né, a ponto do próprio Bezos, né, que é o CEO lá da Amazon, falar isso daí no evento, que é basicamente o seguinte: a Amazon não vende aparelhos, né, ela não está no mercado de eletrônicos ou smartphones ou o que quer que seja. Ela está no mercado de retail, né, que seria a venda de varejo. Então, só dele falar isso, ele já se posicionou completamente contrário à Apple. Isso é bom ou é ruim? Nem uma coisa nem outra. Mas é o seguinte, basicamente a mensagem do Jeff Bezos para a gente foi o seguinte: olha, ótimo, eu vou olhar como é que está o panorama de tablets no mercado, vou ver qual é o preço desses tablets e baseado nisso eu vou criar o meu. Então ele vai falar, olha, são $500 que estão pagando nos tablets? Beleza, então o que eu posso fazer com $500 aqui? O que eu consigo fabricar com $500? Então, se ele precisar ter zero de lucro nesse aparelho, para ele tá beleza. Então, isso pode vir a ser uma coisa perigosa para a Apple, sim. Por quê? Porque a Apple, ela tem aquele fator premium, né? Ou seja, ela ganha mais dinheiro na realidade nos aparelhos. Então, uma vez que a pessoa compra um iPad, ela já está ganhando no iPad, ela está contando que essa pessoa vai gostar tanto que ela vai comprar um iPhone e depois vai querer comprar um Mac, o que é, na realidade, o efeito de Halo, né, que a gente fala aqui, que seria o de manada. Né? Então, uma vez que alguma pessoa compra um aparelho Apple, geralmente ela acaba comprando, entrando no ecossistema e ficando ali. Então, tem duas questões bem diferentes ali. Né? Por quê? Porque a Amazon já deixou claro que ela não está lutando pelo preço do aparelho. E a Apple não tem jeito, ela tem que lutar pelo preço do aparelho. Embora ela ganhe dinheiro com conteúdo, a maior parte do dinheiro dela ainda vem do iPhone, do iPad, que é digamos assim, a galinha dos ovos de ouro da Apple ali. Então não tem muito como ela não ter lucro nesses aparelhos. Então, aonde que mora o perigo aí, nesse caso? O perigo mora no seguinte: até aparecer ali o Jelly Bean, né, que eu falei para vocês, existia a Apple e um monte de porcaria. Né? Então você tinha lá um monte de aparelho lá que tentava competir com o iPhone, tentava competir com um tablet, mas que é aquela história, a menos que você quisesse comprar uma coisa de segunda linha, todo o resto era segunda linha. Só que isso daí é o que está mudando agora. Então o que acontece? Jelly Bean apareceu extremamente competitivo, em termos de software, em termos de conteúdo. Jelly Bean está funcionando direito. Na realidade, o principal é isso, ele está funcionando direito. Né? Não está mais apresentando lag, não está mais travando toda hora. Então, o principal ponto temos um sistema operacional bom e competitivo agora com relação ao iOS. Aí me aparece a Amazon, que tudo bem, ela pode até não dizer publicamente que usa o Android, mas que usa e que tem um monte de aplicação disponível para usar lá, porque usa as aplicações de Android, e agora ainda por cima, com preço bom e hardware bom.
Porque antes o hardware da Amazon também não era essas coisas, né? No primeiro Kindle Fire. Mas agora não, agora ela tem hardware bom, tem software bom. Então agora a gente precisa ver o que vai acontecer com a Apple. Por quê? Porque a Apple vai ter que fazer alguma coisa para seja, não sei se vai competir com preço, porque a Apple geralmente não faz isso, mas no mínimo eu diria que eu estou esperando um iPhone que vai fazer até cafezinho nessa quarta-feira, né? Porque se ela vier com outro iPhone 4S só com tela maior, me desculpa, mas vai ter muita gente aí olhando para a cerca do vizinho, né? Porque realmente não vai fazer sentido nenhum manter todo esse aparato que a gente tem de iOS com aparelhos que estão aparecendo tão melhores agora do lado do Android. E tudo bem, tem ainda o Windows Phone 8 vindo correndo na rabeira, né? Que também pode vir a ser uma opção interessante para algumas pessoas, principalmente depois que o pessoal começar a acostumar com ele no desktop. Mas hoje eu diria que pela primeira vez, desse ano de 2012, eu vejo que realmente tem competição aparecendo para a Apple. Então, não sei como é que a Apple vai lidar com isso, mas ela precisa ou inovar muito, porque essa geralmente sempre foi a forma como ela competiu, ou então ela vai ter que achar alguma outra forma de competir com esse pessoal que está realmente aparecendo com aparelhos muito bons aí, Android no mercado. Então, para o pessoal das antigas, né, que gosta ainda de relembrar os joguinhos da infância, eu deixei esse site aqui também para vocês, né, uma notícia rapidinha, é um site que veio aqui linkado com a info, que são jogos clássicos da Atari. Então, e o mais legal disso é que eles foram lançados então, em HTML5, então eles conseguem rodar tanto no tablet, no desktop e tudo mais. Então, para o pessoal que gosta, vale a pena dar uma olhadinha. Eu vi que ele tem lá o Invaders, tem várias versões, tem o Pong, tudo coisinha daquela bem bobinha mesmo que a gente estava acostumado a jogar quando era criança e que estão disponíveis então de graça para vocês brincarem lá no site da Atari. Ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui o site deles fácil. O link aqui é o Atari Arcade, é o http://www.atari.com/arcade e tem mais um monte de coisa na URL. Mas vocês estão vendo aí no site. Então, quem quiser pode entrar lá pelo tecnohours.com.br ou copie essa URL que está aparecendo aqui para vocês e procure pelo Atari Arcade. E aqui teve uma outra notícia que até agora não está muito bem explicada. Tá? Que foi a questão aí dos crackers que divulgaram 1 milhão de códigos da Apple. Então isso daqui não está muito bem explicado essa notícia. Apareceu de mais ou menos uma semana para cá. E basicamente o que apareceu foi uma lista daquele UUDID. Isso daí eu não sei se alguém já viu alguma vez. Eu posso até mostrar aqui no iTunes para vocês. Se a gente pega Deixa eu pegar um aparelho velho que eu tenho aqui. Se a gente pega aqui algum aparelho aqui da Apple, se a gente vem aqui no iTunes, você vê aqui que tem a parte de número de série, né? Quando você escolhe lá no iTunes o aparelho, logo na parte de resumo tem número de série. Se eu clicar aqui no número de série, ele aparece esse número gigante aqui do lado, que é o identificador UDID. Isso daqui é um identificador universal, mais ou menos como se fosse um número serial mesmo, para todos os aparelhos, iPhone, todos os aparelhos da Apple vão ter esse número aqui. Para que serve isso? Absolutamente nada. Na realidade é o que eu falei para vocês. Ele serve para identificar o seu aparelho. A questão é que desde março desse ano que a Apple proibiu a utilização desses números. Por quê? Para que ele era usado? Ele costumava ser usado. Ele costumava ser usado justamente para, por exemplo, uma aplicação de contact center ou uma aplicação de jogos, alguma coisa assim. Geralmente eles pegavam esse número e armazenavam para saber que você é você. Então, se não tinham, por exemplo, login e senha, essa é a forma que eles usavam para identificar, sabendo, olha, esse daqui é o Luciano, então ele foi até a fase tal do jogo, ou ele pediu a compra da última revista, sei lá, alguma coisa assim. Mais ou menos como um cookie que eles guardavam. Isso daqui é um problema de privacidade, tanto é que a Apple mesmo chegou a dizer na realidade ela já estava preparando os desenvolvedores já desde o ano passado, dizendo que ele ia cancelar, que não era para ninguém mais usar isso. E desde março que ela já não aceita nenhuma aplicação na App Store mais que usa esse UDID. E os hackers aparecendo com uma lista lá, que eles disseram que eles têm 12 milhões de números de UDID. Falaram que roubaram isso de um notebook do FBI, que ficou ainda mais esquisita a história do porquê que esse cara do FBI teria essa lista gigante. Então, assim, e para que serve isso? A princípio o UDID sozinho não serve para muita coisa. Se eles conseguiram roubar o DID e aí junto com isso conseguiram roubar, sei lá,
número de telefone, lista de contatos, senha de banco, aí é outra coisa. Mas o DID, propriamente dito, não tem grande utilidade do porquê você precisa fazer isso. Então ficou essa história meio bagunçada. O consenso geral é que simplesmente alguém pegar o UDID não é um grande problema e também não é tão difícil, porque mesmo que esse cara não tenha pego isso do FBI, ele teria como entrar em algum desses softwares de antigamente, porque eu falei para vocês, sempre foi disponível isso via API, então os desenvolvedores podiam pegar isso como quisesse, até março desse ano, que está agora. Então pode ser que eles tenham obtido isso daí em alguma lista de, sei lá, no OpenFind da vida, que é alguma API para acesso de jogos, ou de alguma aplicação muito popular. Sim, possível roubar esses números? Mas ninguém está considerando isso daí um problema muito sério, pelo menos até agora. Ninguém conseguiu ver nenhuma utilização muito importante para isso nesses tempos. Então, se aparecer alguma outra novidade sobre esse caso, eu falo para vocês, mas é uma notícia que está circulando aí e a princípio não parece ter grande problema para a gente. Essa notícia aqui é interessante para o pessoal que desenvolve para iOS. Na realidade, é para fazer o que eles chamam de app rip-off, né? Que seria cópias fraudulentas de app. Então seria mais ou menos aquela ideia do, não, eu criei o Angry Birds, aí veio um cara lá da Índia e cria um Angry Pigs, que é basicamente a mesma jogabilidade, exatamente igual, os bichinhos são praticamente o mesmo, só muda a cor, e eu quero então abrir uma disputa. Então isso daí significa o quê? Que eu quero então abrir uma reclamação lá com a Apple, e a Apple vai poder avaliar daí os dois lados para que eles se entendam e vejam o que está acontecendo, se realmente um deles vai ter que sair do ar, não vai ter que sair do ar, se vai ter que mudar alguma coisa. Então é uma forma de proteger direitos autorais então dentro da aplicação do iTunes. Então é bom saber, está disponível então mais essa ferramenta dentro do iTunes Connect na App Store. Aqui foi aquela notícia que circulou também essa semana por aí, né? Que foi a utilização do Facebook por essa aluna Isadora Faber. Na realidade, ela tem mais fãs do que o próprio TechnoHour, né, no Facebook. E o interessante foi isso, né? Foi a utilização da rede social, então, para conseguir melhorar, então, no caso, a escola dela. Então, eu resolvi deixar isso daqui por quê? Porque eu acho que é uma iniciativa extremamente válida. Parabéns para a Isadora. E o Brasil estaria numa situação muito melhor se mais alunos então fizessem a mesma coisa que ela. Porque é aquela velha história. O brasileiro tem a mania de fazer as coisas só quando vira público, né? Então, todos os problemas que foram listados aqui pelo Isadora, a diretoria toda já sabia, todo mundo já sabia dos problemas todos da escola pública. A diferença foi, uma vez que tornou público, ele passou a ser resolvido. Então, aí já vieram com planos de metas, já vieram com toda a situação de como é que resolve o problema. Então, uma pena é que no Brasil a gente ainda precisa ver esse tipo de coisa, né? Teoricamente, se a gente tivesse uma administração competente, não deveria nem chegar nesse ponto a precisar de um aluno criar uma página no Facebook só para reclamar da escola. E o evento, a primeira coisa que eu falei para vocês no início do TechnoHour, esse daqui é o convite oficial, né, que foi feito para os jornalistas americanos, dizendo, olha, it's almost here. Então, vocês podem ver que a sombra, né, na realidade, como é que é esse convite? Né? It's almost here é o texto que está em cima, aí tem um 12, né, que é o dia 12, que é quando vai acontecer o evento, mas a sombra do dia 12 está mostrando ali um 5, né, que seria então a expectativa de um iPhone 5 ou da quinta geração de iPhones, ou o que é que eles vão chamar isso no dia 12. Mas, rapidinho, na quarta-feira, a gente já vai saber do que se trata esse evento. Ninguém sabe que é do iPhone 5. E os lançamentos que a gente teve também, né? Eu já falei para vocês da Amazon, essa página aqui eu trago para vocês outros dois eventos que aconteceram. Teve o lançamento da Motorola e os lançamentos da Nokia. Primeiro da Motorola. A Motorola foi aquele... Na realidade eles vieram falando que tinha um lançamento, vamos levar vocês ao extremo, coisa e tal, fizeram o maior marketing em cima dos lançamentos. Quando chegaram lá, todo mundo olhou, não foi essas coisas. Então já questionaram, vamos dar uma colher de chá pro pessoal da Motorola, porque eles acabaram de ser adicionados pelo Google, falaram que ia lançar um telefone estupidamente excepcional e não fizeram nada disso, porque todos os rumores diziam que eles iam inovar no design dos aparelhos telefônicos. Inovar em que sentido? Eles estavam prometendo que você ia ter um telefone que basicamente ia parecer como se fosse um pedacinho de vidro na mão.
Por quê? Porque eles iam sumir com o bezel, né? Que seria o frame do aparelho. Então a ideia é que você teria um telefone com uma tela que vai de ponta a ponta. Isso seria uma tremenda inovação do ponto de vista de design. Nenhum aparelho hoje consegue fazer isso. Existem, na realidade, desafios tecnológicos para que você consiga fazer isso. E no próprio convite eles já falavam, não, nós vamos levar você a borda, não sei o quê. Então dava meio que a entender que eles estariam indo para esse caminho. Quando chegaram lá, lançaram 3 telefoninhos, né, da linha Razer, com bateria melhorzinha, vai rodar o Jelly Beans, né, tudo mais. Na realidade, assim, não dá para entender como é que o Google permite um negócio desse, mas eles lançaram os aparelhos com a Screen Sandwich, dizendo que eles fariam um upgrade pro Jelly Bean. Aí a gente vê que realmente está na hora da Google pensar em vender a Motorola mesmo, porque não está se encaixando. Não faz sentido nenhum isso, esse tipo de lançamento. Mas, tudo bem. Deixando passar isso ainda, o mais interessante do lançamento da Motorola foi o quê? Foi o anúncio da história dos $100. Isso eu duvido que vai chegar no Brasil, mas sim, vou comentar pelo menos para deixar todo mundo com água na boca. Que é o seguinte, eles disseram que a linha inteira de aparelhos da Motorola vai ser atualizada para rodar o Jelly Bean, e os aparelhos que não puderem ser atualizados, a Motorola ainda vai dar um vale de $100 para ajudar a pessoa a trocar de aparelho. Eu duvido que isso chegue no Brasil, mas tudo bem. Vamos lá, então vai ter mais alguns anúncios da Motorola aí nas próximas semanas aí aqui para o Brasil, né? Parece que o primeiro telefone 4G do Brasil vai ser um Motorola, mas vamos ver, vamos ficar de olho para ver se pelo menos respinga um pouco dessa promoção aí que a Motorola vai fazer aqui no Brasil, porque é o tipo da coisa que assim, se virar moda um negócio desse, aí realmente cada vez mais vale a pena ir para o Android, né? Mas fica aí a notícia então. A coisa mais interessante foi essa história desse bônus de $100. Já a Nokia, né, que vocês podem ver que já está aqui com o desenho aqui, a Nokia passou por uma saia justa, na realidade, no lançamento. Então eles lançaram, né, os telefones aí do Nokia 920, 820, que vão rodar o Windows Phone 8. Mas a saia justa que eles passaram foi o seguinte. Primeiro, né, aquela novidade, né, o lançamento foi só para tentar pelo menos competir um pouco com o lançamento da Apple. Não tem ainda data de lançamento, não tem nada. Foi só mesmo para dizer, olha, temos alguma coisa aqui. A Apple vai lançar alguma coisa, mas temos alguma coisa também. Então, já começou meio com o pé esquerdo, né? Aí, para piorar, o que eles fizeram foi o seguinte, a vedete desse lançamento deles foi a câmera, a tal da tecnologia Peer Review, né? E a câmera parece que é uma câmera excelente e tudo mais. Eles mostraram lá um monte de fotos, né, em fotos noturnas, com qualidade excepcional, tudo mais, que depois foi descoberto que não tinham sido feitos com o aparelho. Então aí já foi o carão, né, que a Nokia já passou já de cara do lançamento. Isso daí tira um pouco o mérito? Bom, pode quebrar um pouco a credibilidade, né? Tipo, eles lançam um negócio, fazem um evento marqueteiro de proporções tremendas para mostrar um aparelho que tira fotos excelentes, mas as fotos que eles mostraram não são do aparelho. E aí depois, assim, então ficou esse buchicho todo na imprensa, falaram. E depois, no meio do caminho, pelo menos, eles voltaram atrás lá, né? Chamaram o pessoal do Verge. Eu acho até que eu separei também essa notícia aqui em algum lugar. Então, eu separei também essa notícia aqui, né? Que seria um complemento dessa que eu estou falando agora. Que é justamente, eles chamaram o pessoal do Verge, que é um blog bem famoso lá dos Estados Unidos, para fazer os testes. E aí, o pessoal realmente disse assim, olha, isso daqui foi só uma besteira do departamento de marketing mesmo. Então, apesar do departamento de marketing ter feito a besteira de trazer fotos fake e tudo mais, a qualidade é realmente boa. Então eles fizeram uma avaliação, né, comparando as fotos tiradas com o iPhone, com o Galaxy S3 e com os da Nokia 920. E parece que realmente é bom e tudo mais. Então fizeram uma retratação lá, dizendo que a câmera estava boa, isso e aquilo. Mas é aquela história, né? Ficou a história do... né? Ou seja, passou a, digamos assim, credibilidade do pessoal do departamento de marketing ali, já deve ter cabeças rolando ali no departamento, ali dentro da Nokia. Mas beleza, então esses foram os grandes lançamentos aí da semana. Bom, beleza então, gente. Então, o que eu tinha da parte de notícias para falar para vocês era isso. Então agora a gente vai passar para a fase mão na massa aqui. Para a gente fazer a configuração, então, como eu tinha prometido para vocês, dos meus roteadores aqui, Wi-Fi da Apple.
Deixa eu trazer então as telas aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Como eu falei para vocês, eu vou primeiro apagar todas as configurações que eu tenho. Eu vou redefinir do ajuste de fábrica. Eu não vou agora explicar muita coisa, uma vez que a gente já fez uma explicação bem extensa já na semana passada. Então, os passos que eu vou seguir aqui vão ser o seguinte. Eu vou pegar, vou basicamente apagar todos os meus aparelhos, por isso que eu acabei de trazer essa tela aqui para vocês, né? Vocês já deram uma olhada nesse Wi-Fi Analyzer na semana passada. Vocês podem ver que eu tenho então 3 redes funcionando, que significa que são três roteadores que eu tenho aqui dentro. Eu trouxe essa tela justamente porque eles vão ser a minha prova, né, de que eu vou estar apagando tudo. Eu vou chamar aqui o Airport Express daqui a pouquinho para poder apagar mesmo esses aparelhos. E quando eu apagar, vocês vão ver que eles vão cair essas redes aqui sem fio. Então vamos lá. Então, esse daqui é o utilitário Airport. É um aplicativinho que a própria Apple cria, né, para a gente trabalhar com as redes deles. Então o que eu vou fazer aqui? Vou escolher aqui e vou apagar todos eles então. Vou começar. Como eu vou apagar todos, o que acontece? Vocês podem ver que eu tenho aqui a internet, que está conectada no Jabba, que é o meu servidor principal lá na... É o roteador propriamente dito, né, que faz a comunicação da minha casa com a internet. Eu tenho aqui 2 extensores daí. Eu tenho o R2D2 e o Vader. Esses dois aqui vocês podem ver que eles são um pouquinho maior, para quem está vendo o vídeo, né, o Jabba e o Vader. Por quê? Porque eles na realidade são time capsule, que basicamente eles são roteadores, mas eles têm um HD dentro deles. Tá? Então é o que eu uso para fazer backup, para poder acessar meus dados e tudo mais. E o R2D2 ele é só um roteador mesmo. Então ele é o Network... Sabe que eu nunca lembro o nome disso? Acho que é o Network Extreme, se eu não me engano que chama. Eu até tenho o Network Express também, né, mas ele não está sendo usado aqui agora. Eu uso só para expandir a rede uma hora ou outra quando eu preciso. Então, vamos lá. Vou começar de trás para diante. Né? Então, vou pegar o R2D2. Na realidade, eu vou pegar o Vader primeiro. E vamos mandar esses carinhas aqui para o espaço. Restaurar ajustes padrão. Então, apagando. Vamos ficar vendo o que vai acontecer aqui. Um desses carinhas aqui vai sumir assim que ele virar o ajuste de fábrica. Ok, acabei de perder a conexão com o Vader. Quero ver como é que vai começar a comportar meu sistema aqui, né? Porque agora vou ter que depender da rede sem fio. Para ajudar ainda, acabei perdendo também a tela do meu Android, porque ele estava conectado naquela rede também. Deixa eu trazer ele de volta aqui para vocês. Beleza. Então vocês podem ver que aqui, ó, eu fiquei então com a minha rede Skywalker, acabou morrendo, né? Uma delas. E eu acabei ganhando aqui a rede Apple Network, né? Que é o que? Justamente quando eu mandei ele resetar para o ajuste de fábrica, ele na realidade ele se atualizou ali, né? Então ele ficou, tipo, ele voltou como saindo da fábrica com uma rede sem fio totalmente fora, que não é a que eu criei. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa agora com os outros aparelhos. E eu vou fazer agora num outro esqueminha que é para mostrar para vocês que eu realmente estou falando sério quanto a apagar os aparelhos, que é o seguinte, eu vou fazer o hard reset. Bom, o hard reset é o seguinte, que eu vi que quando eu mandei fazer o ajuste de fábrica, ele não tinha, na realidade, derrubado a minha rede Skywalker. Então o que eu fiz foi um hard reset. O hard reset, eu vou mostrar para vocês aqui como eu não vou tirar da tomada meus aparelhos aqui, mas acho que isso daqui já vai ajudar. Que é o seguinte, eu peguei aqui o meu Network Express, que é basicamente um mini roteadorzinho da Apple, né? E todos eles têm esse botãozinho que vocês provavelmente não vão conseguir ver, mas na parte de trás, ele sempre tem esse botãozinho aqui. No caso aqui é o do lado direito, né, do aparelho, que é o botãozinho de hard reset. O que esse cara aqui faz? Ele, obviamente, ligado na tomada, né, funcionando, eu aperto, seguro ali por 10, 20 segundos, a luzinha começa a piscar e aí sim ele limpa tudo. Né? A parte boa é que ele não limpa os HDs. Então, senão, provavelmente eu nem teria fazendo esse podcast hoje.
Mas os HDs ele vai ficar lá sem ter problema nenhum, mas ele vai limpar toda a configuração de fábrica dele. Então ele vai matar toda a rede sem fio, tudo isso daí acaba daí. E volta no ajuste original de fábrica com seus dados no HD, graças a Deus. Então vamos lá. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar uma saidinha aqui, porque eu vou fazer essa mesma coisa, esse hard reset, nos outros dois aparelhos que eu tenho. Vocês vão provavelmente ver agora uma tela, vou deixar vocês só com a tela aqui, justamente porque vocês não precisam ficar vendo a cadeira vazia, mas vocês vão poder acompanhar à medida que eu for dando hard reset, vocês vão ver que a rede Skywalker vai acabar sumindo de vez, ok? Só um minuto e já vou estar de volta. Ok, gente, já voltei, já fiz o hard reset. Na realidade, a tela que vocês estão vendo aí, ela não está condizendo, né, com o que está acontecendo de verdade. Por quê? Porque o burrão aqui esqueceu que está tudo funcionando pela rede, né? E como está tudo funcionando pela rede, basicamente o que vocês estão vendo é uma imagem congelada, uma vez que a rede está fora do ar. Então, para vocês darem uma olhada aqui, essa daqui é a minha nova estrutura de rede aqui do programa. Ela está meio embaçada, mas basicamente a Skywalker sumiu. Então agora eu estou totalmente sem rede Skywalker. O que vocês estão vendo aqui, eu posso até dizer para vocês, o link verdinho é um Apple Network DFC 389, o azulzinho também é um Apple Network. E aí vocês veem aquilo que a gente comentou da outra vez, né, no programa, que é justamente o quê? Uma vez que os ajustes de fábricas foram restaurados, eles acabaram voltando, olha só os canais se sobrepondo, tá vendo? O vermelhinho e o azul basicamente estão usando o mesmo canal. Então eu poderia até tentar ajustar essa rede para ela crescer, né, na realidade. Aqui, se eu simplesmente só fizer funcionar essas duas redes, mas funcionando no mesmo canal, eu nunca ia conseguir ter uma boa velocidade, justamente porque elas estão em conflito. Então a gente vai ter que resolver tudo isso daí agora. Então vamos lá. Se a gente der sorte, deixa eu agora entrar no... Se a gente der sorte agora, com a distância que eu estou aqui das redes e tudo mais, a gente deve conseguir agora configurar essas estações base de novo. Então vamos lá. Airport Extreme, Time Capsule. Eu estou com um probleminha aqui que é o seguinte. O que aconteceu? Vocês lembram que eu tinha uma rede que estava lá longe, né? Ou seja, que está lá embaixo, lá no primeiro andar. E essa rede que está lá longe, eu não estou conseguindo enxergar aqui, justamente por causa da distância. Então, eu vou ter que tentar. Eu vi que ele está... O meu roteador sem fio ele mostra. Então eu vou tentar conectar nesse cara, porque ele para mim é o principal. Por que ele é o principal? Justamente porque ele é minha conexão com a internet. Então eu vou tentar conectar nele, que é uma... Ele é o Apple Network 8136B. Vamos ver se eu consigo conectar lá. Parece que sim. Esse é o primeiro roteador que eu preciso configurar, justamente porque ele é o meu acesso à internet. Beleza, então ele conseguiu conectar. O que ele está me mostrando aqui? Ele me mostra que ele é um time capsule, ele me pergunta o nome da rede. Então o nome da minha rede, eu vou recriar Skywalker. O nome da estação base, né, que seria o nome do aparelhinho propriamente dito. Esse daqui, eu vou chamar ele de Jabba, que é o que eu usava antes. E a senha, essa daqui é uma senha super importante, então vale a pena vocês pensarem bem no que é que vocês vão colocar. Por quê? Porque ela é justamente o acesso que vocês vão deixar depois pro... No meu caso aqui, o meu Time Capsule, é a mesma senha que eu vou usar quando eu precisar me conectar no disco, né? Então, onde tem meus backups e tudo mais. Então, vale a pena pensar bem nessa senha. Agora ele está fazendo toda a configuração do sistema. E vocês podem ver que ele já deu aqui como configuração completa. Vocês podem ver que a grande vantagem desses servidores da Apple, na realidade, é justamente a facilidade de configuração. Vocês viram que eu não precisei... Eu só abri o utilitário Airport Express,
já entrei nele e a princípio já está de pé. O que já mudou aqui? Olha só, se eu der uma olhada aqui no meu Wi-Fi Analyzer, eu já vejo que o Skywalker já está aparecendo lá. Ele está num canal não muito bom, uma vez que ele continua sendo ali, como é que eu vou dizer? Ele continua sendo sobreposto ali por uma dos meus outros roteadores, né? Então eu vou ter que mexer nisso daí ainda. Beleza, então vocês podem ver que o Airport ele já se conectou e já encontrou o servidor Java agora funcionando direitinho. Agora, como é que funciona? Se eu quiser editar as propriedades dele, como é que isso daqui funciona? Eu posso vir aqui eu seleciono o Java, você pode ver que ele está online já, então a internet e ele já estão verdinhos. Eu venho aqui no editar, e daqui eu tenho várias coisas. Eu tenho aquela senha que eu já tinha criado lá no começo, né? Foi uma das coisas que ele me perguntou. Eu tenho a internet que está usando o DHCP, então está vindo da minha conexão do provedor de internet a cabo. A rede sem fio. Isso aqui foi uma coisa interessante. Vocês podem ver que ele me perguntou o nome da minha rede sem fio, mas ele não tinha me perguntado nem o tipo de segurança e nem a senha. Por quê? Porque é o seguinte, eu já tinha configurado nesse meu computador aqui essa rede Skywalker. Então o meu iMac já conhecia essa rede, já estava funcionando. Então aí, o que aconteceu? Como é uma rede que já era conhecida, ele não precisou me perguntar. Então essa é a grande facilidade que tem nos provedores, né, nos equipamentos da Apple. Eles usam tudo que você já tem configurado de forma a facilitar a sua vida. Então a única coisa que ele me perguntou foi, qual é o nome da sua rede? É o nome da minha rede Skywalker. Como ele já sabia o login que eu usava já dela, né, o login e senha dela, o tipo de encriptografia e a senha dela, ele mesmo já criou aqui e já ativou. Então, se você não tivesse essa senha lá criada, se você estivesse criando uma rede totalmente nova, ele perguntaria para você, aqui eu deixaria vazio. Então, aí o que você teria que fazer? Você entra aqui no Airport, vai na parte de rede sem fio e entra com uma senha nova. Uma vez feito isso, já vai estar funcionando. Então aqui você tem os discos, né, que funcionam. Então eu tenho 2 discos conectados nele, tudo isso aqui já está funcionando direitinho. Então o que acontece? Se você está num apartamento pequenininho, ou se você está numa kitnet, alguma coisa assim, e está num lugar onde um roteador só já é o suficiente para cobrir sua casa inteira, seu trabalho aqui está encerrado, não precisa fazer mais nada. No nosso caso eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês como é que eu estendo então essa rede. No meu caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um cabo ainda, um cabo de rede que está saindo do Java, lá do escritório lá embaixo, e vindo aqui para a sala de TV aqui em cima. Então esse cabo que eu vou usar então para estender a rede. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com as demais estações. Então vamos lá. Como eu mostrei para vocês, o que eu tenho aqui funcionando, né? Beleza, esse foi o meu Skywalker, então, que ele estava rodando na primeira faixa lá, ele está no canal 11, certo? Se eu mostrar aqui para vocês, ele é esse verdinho que está ali embaixo, né, que está bem fraquinho, que está rodando no canal 11. O que eu vou fazer é o seguinte, esse outro verdão que vocês estão vendo aí, ele é justamente o meu... ele é o meu Network Express. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele é realmente o Network Express. Ele é o DFC 389. Ele é um Airport Extreme, tá? Então ele é na realidade o que está aqui no meu escritório. Então não é nesse que eu vou mexer aqui ainda não. O que eu vou mexer é no azulzinho, que é o que está sobressaindo com o Skywalker, que também está no canal 11, que é uma Time Capsule. Esse carinha é o carinha que eu vou configurar agora. Vamos lá. Ele é o que está diretamente conectado a outra Time Capsule que está lá dentro do meu outro escritório. Então beleza, então ele percebeu o quê? Como os cabos já estavam conectados, ele me percebeu dizendo o seguinte, olha, esse Time Capsule será configurado para ampliar o Skywalker. Ele já percebeu que tem o Java e ele está conectado com um fio no Time Capsule. Eu posso modificar isso daqui de outras formas? Posso. E a gente vai fazer isso, mas vai fazer isso no último roteador. Por enquanto, tudo bem. Então esse daqui vai ser o meu Vader. Então aqui o nome dessa estação base vai ser o Vader.
E tudo que eu preciso fazer para ele estender então a rede, seguinte, isso daqui a estação já vai preparar essa estação base que está aqui na parte de cima da casa para ela ser o quê? Ela vai desabilitar o servidor de DHCP dela, então eu não vou ter mais ela servindo endereços IP para casa, e vai deixar já preparado para que qualquer request que apareça ali de DHCP vai ser automaticamente direcionado para o Jabba. Então agora o meu principal servidor de DHCP da casa passa a ser o Jabba, que é o que está lá no escritório de baixo. Ele também cria então uma extensão da rede Skywalker. Eu acredito que ele vai ser esperto o suficiente para trocar os canais. Mas isso daí a gente vai perceber agora. Então, com isso, a gente já tem então a extensão. Exatamente, perfeito. Ele já foi esperto o suficiente para achar o melhor canal. Deixa eu trazer a tela aqui para vocês darem uma olhada. Se vocês derem uma olhada aqui, vocês já estão vendo 3 picos de rede aqui, sendo que você tem 2 Skywalkers. Essa daqui é uma Skywalker e essa daqui é uma Skywalker. Então são os dois... São os dois roteadores que agora estão trabalhando então em conjunto, já formando uma única rede, que é a rede Skywalker, trabalhando aqui, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da casa. O pico aqui do meio, que é o maior de todos, é na realidade o meu outro roteadorzinho aqui, que não é a Time Capsule, né, é o Airport Extreme, que é o que a gente vai configurar agora por último. Só que esse, eu quero fazer uma brincadeirinha ainda com ele, que eu tinha prometido para vocês também, que é o seguinte... Vamos lá. O que eu vou fazer com esse carinha aqui é assim, eu tenho um cabo de rede mesmo, saindo lá do Vader, indo por cima da casa e chegando aqui no meu escritório, que é o que eu estou usando para fazer a extensão aqui com o que seria o R2D2. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou arrancar esse cabo e eu vou configurar de uma outra forma, eu vou configurar uma rede sem fio. Né? Porque eu falei para vocês que era possível também de se fazer isso. Até agora vocês viram que nem teve muita graça. Né? Na realidade, basicamente, tudo foi detectado de forma automática. Tudo que eu tive que fazer foi apertar Next. Né? Então aqui eu vou fazer para deixar um pouquinho mais interessante, pelo menos esse tutorial. Então eu vou retirar o cabo de rede. Tá. Então agora eu estou com o R2D2 aqui que ele tem... ele vai servir para quê? Ele vai servir o seguinte, eu tenho vários equipamentos aqui que eu trabalho que usam uma rede com fio. Por exemplo, eu tenho um telefone, vocês não vão conseguir ver o telefone agora, eu estou sem a câmera externa, mas eu tenho um telefone aqui IP, tenho vários equipamentos aqui que precisam de fio para funcionar. Então, essa seria um cenário possível. Digamos que eu tivesse alguma barreira física, né, não tivesse esse cabo conectando uma sala na outra, e eu precisasse de alguma forma ter uma rede cabeada aqui dentro. Para isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer o quê? O Vader vai conectar sem fio, o R2D2 vai conectar sem fio lá no Vader e uma vez feito isso ele vai passar essa rede sem fio para o meu cabo. Então é como se eu esticasse aqui essa rede via cabo para poder usar nos meus equipamentos. Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Então vocês podem ver que aqui nas outras estações base, a única coisa que está sobrando agora aqui é o Airport Extreme. Então eu vou selecionar para poder começar a fazer a configuração. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele já está me dizendo aqui que ele já leu a configuração, já percebeu que tem uma conexão entre o Jabba e o Airport Extreme, que eu não gostei, porque eu achei que eu tinha tirado já essa conexão. Ele deve ter lido isso daqui de algum ajuste anterior, mas nesse caso aqui eu vou fazer diferente. Então eu vou vir aqui em outras opções. Por enquanto eu vou deixar aqui como criar nova rede. Tá? Então justamente por quê? Porque eu não quero nenhum tipo de conexão entre os dois ainda. Eu quero simplesmente aparecer como se ele fosse um novo. Eu configurei como se ele fosse ser um roteador simplesmente. Seguinte, vamos colocar aqui os nomes, né? Nome da rede. Eu vou colocar teste, porque eu não quero mexer ainda nisso. Esse daqui eu vou botar o R2D2. A senha eu vou deixar a mesma. É sempre bom usar a mesma senha nos 3 aparelhos. Então isso que eu vou fazer aqui agora.
me perguntando se eu quero fazer uma rede de convidado. Isso daqui é uma coisa interessante se você receber muita visita em casa, porque daí o que acontece? Ele cria uma redinha separada sem fio, para caso você receba alguma visita, você pode dar daí a senha de acesso daquela redezinha para o pessoal que vai acessar. Então isso seria legal. Por quê? Porque são redes que ficam separadas, então não corre nenhum risco de segurança nos seus dados na sua rede interna. Então não vou fazer isso agora, mas é uma opção que existe também nesse roteador da Apple. Então ele está procurando aqui na realidade o seu modem, né? O seu modem de internet. A gente não vai se preocupar com isso ainda. Não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque eu não vou conectar a internet direto nele, eu quero só deixar ele funcionando. Ok, terminou a configuração. Então aqui, vocês podem ver que aqui eu estou totalmente perdido, né? Porque como eu criei uma rede nova, então eu estou cheio de alarmes, né? Então se eu clicar aqui, ele vai dizer, olha, tem internet está desconectado, conexão está sem conexão à internet, servidor do DNS não está funcionando. Então está totalmente furada essa minha configuração aqui, né? Então, mas beleza, mas a ideia era essa mesmo. Por quê? Porque esse roteadorzinho aqui agora, eu quero fazer o que com ele? Eu criei um novo só para ele ficar operacional, e a partir de agora é que eu vou entrar então nas configurações dele e vou habilitar para ele fazer a rede sem fio para mim, para estender a outra rede. Então como é que funciona isso? Eu clico aqui nele, né, no Airport Express, editar. Então aqui vocês vão ver que tem a configuração de estação base, que foi o que eu criei, está lá o nome, a senha que eu entrei. Na parte de internet, DHCP, a gente não precisa se preocupar com isso ainda, porque a gente não vai estar usando. Sem fio, aqui é que é onde a gente vai precisar alterar. Por quê? Porque aqui ele está como criar uma rede sem fio. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui e entrar na opção ampliar uma rede sem fio. Ao ampliar uma rede sem fio, ele me pede então o nome da rede. Então vai ser Skywalker. Como o meu computador já reconhece a rede Skywalker, então ele já sabe qual é o tipo de segurança que eu estou usando e já sabe qual é a senha. Então ele já preencheu para mim automaticamente. Uma vez que eu faça isso, eu aperto atualizar, continuar. E o que ele vai fazer? Ele vai bootar. Né? E uma vez que ele tenha dado o boot, ele já vai reconhecer o Vader, vai reconhecer o Jabba e já vai automaticamente ampliar essa minha rede. Então daqui a pouco ele vai aparecer aí de volta. Aí, perfeito. Agora, deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá. Perfeito. Então agora o que acontece? Eu tenho aqui a minha internet conectada no Jabba, o Jabba conectada por fio, vocês podem ver que tem uma linha contínua. E o Vader conectado ao R2D2 sem fio. Vocês podem ver aqui que está uma linha tracejada. Então com isso, se a gente der uma olhada agora na nova configuração de rede. Bom, então se eu precisar fazer uma alteração então de canal, que é justamente uma das coisas que eu mostrei para vocês na semana passada, que vocês podiam pegar e fazer alteração, né, para tentar evitar conflito de canal na mesma faixa de frequência, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na Vader, vou editar, venho aqui na tabzinha da rede sem fio, e aqui vocês vão ver que tem opção de conexão sem fio. Aqui está aquela história, né, que eu falei, se eu quiser habilitar então uma rede separada para usar em 5 GHz, no caso aqui da Apple, eu não acho que seja necessário, tá? Se você tiver com uma rede bem montadinha, na realidade ele vai habilitar as duas faixas de frequência, e o próprio computador consegue descobrir qual é a melhor para você trabalhar. Mas se você quiser explicitamente habilitar, é só clicar aqui que você vai criar uma segunda rede com o mesmo nome, né? Vocês viram que fica aparecendo aqui os 5 GHz só do lado, que se você conectar daí nela, você vai estar usando a faixa de 5 GHz. Os canais, vocês podem ver que eles ficam aqui já meio que automáticos. Uma outra coisa interessante aqui nos servidores da Apple é o seguinte, eles funcionam com duas redes separadas. Então eles têm sempre uma faixa, né, um pedacinho da rede funcionando em AN, que seriam as velocidades mais rápidas, e uma segunda faixa de rede funcionando em BG. E como você deixa isso daqui automático, é o que eu disse para vocês. Ele fica sempre com todas essas redes ligadas e o seu cliente, na realidade, né, o seu iPad, iPhone, o que quer que seja, encontra a melhor frequência para trabalhar. Os canais, como é que eu troco o canal? Basta eu vir aqui, por exemplo, eu tenho o canal tanto de 5 GHz quanto de 2.4, ele está em automático. Automático significa o quê? Na hora que você liga o seu roteador, ele faz uma varredura para ver como é que está a sua estrutura de canais e tenta escolher o que está menos congestionado. Por isso que de vez em quando
Vamos supor, se eu acabei de ligar o meu roteador aqui agora, certo? Acabei de fazer um boot. Aqui eu tenho uma situação, é um dia de semana, pouquíssima gente usando internet e tudo mais. Ele escolheu um determinado canal. Provavelmente no fim de semana, que tem muito mais gente usando internet, esses canais podem ser que estejam congestionados. E aí o que poderia fazer? Eu poderia simplesmente desligar o meu roteador e ligar de novo, ele ia tentar procurar um canal automaticamente melhor para mim. Agora, se não, a gente vem aqui e pode alterar. No caso, deixa eu ver aqui onde que ela está. Ele está trabalhando no canal 1. Então o que eu vou fazer? Para eu poder melhorar um pouquinho isso daqui, eu estou vendo que no meu canal 6 não tem quase ninguém atuando. Então, eu até posso deixar aqui para vocês verem a hora que eu alterar aqui para o canal 6. Salvar, atualizar, continuar. Ele deve fazer aquela faixa ali mudar de canal. Pronto. Então vocês viram que o meu Skywalker acabou pulando então ali da faixa 1 que ele estava, ele foi lá para a faixa 6, que está ali no meinho agora. Ok? Beleza. Então com isso já nossos dispositivos de rede já devem começar a aparecer aqui novamente. Podem ver que o Jabba já subiu, o Vader já subiu, a internet está amarelinha, acabou de ficar verde agora. O R2-D2 daqui a pouquinho deve aparecer aqui pra gente. Perfeito, todos eles verdinhos agora. Então com isso, vocês viram como é que funciona. Então o que acontece? Como é que isso daqui está funcionando? A ideia é, se eu não tiver então a possibilidade de passar um cabo físico, né, um cabo de verdade de rede de um roteador até o outro, eu tenho a possibilidade então de fazer essa configuração e ter uma rede montada sem fio. Recomendo fazer essa configuração? Não. Por quê? Porque mesmo ali com as faixas de frequência e tudo mais você pode brincar, mas a verdade é o seguinte, você está colocando uma sobrecarga de processamento aqui no Jabba muito maior do que necessária. E isso vai fazer com que a sua rede caia aí pelo menos pela metade a velocidade dela. Tá? Então isso é uma coisa que nenhum fabricante recomenda você fazer essa extensão de rede sem fio. Por que existe se ninguém recomenda? Simples, porque algumas vezes é impossível não fazer. Então, seja porque você tem alguma regra, por exemplo, no seu prédio que não pode passar cabo, seja porque a gente está falando de uma rede que está em um prédio, em outro prédio, num campus. Então, a possibilidade existe, o protocolo está lá, pode ser usado, mas se você quiser uma rede de alta performance, sempre dê preferência para usar com fio. Ok? Beleza, então, pessoal. Então, mais uma vez, então, Bom, isso é o que eu ia mostrar então para vocês de configuração hoje dos sisteminhas aí da Apple. Eu tenho outros roteadores aqui que mais para frente, para a gente não ficar também agora só mexendo com rede, né? Mais para frente eu devo mostrar para vocês. E aí a gente pode daí fazer outros tutoriais nesse formato com mais detalhes. Okay? Então essa é a forma que você tem para configurar então usando um ambiente puramente Apple. Mais para frente a gente pode falar aí sobre outros temas, outros assuntos. Ok? Bom, pessoal, então acho que pelo tempo que a gente tem aí já deu, né? Deve estar aí com 1 hora e meia de show já. Eu agradeço então por vocês, eu gostei muito do último podcast, foi realmente uma grande surpresa a quantidade de downloads que a gente teve. Vamos ver se esse daqui repete a mesma performance, né? E se a gente consegue chegar pelo menos nos 25 mil, né? Agora tem que ter uma expectativa ainda um pouco maior, né? Ainda tem que chegar, se a gente chegou tão perto dos 25 mil na outra vez, tem que pelo menos arredondar esse número para 25. E se vocês puderem também, então, deixar também estrelinha lá pra gente no iTunes, eu agradeço, tá bom? Bom, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 10 de setembro de 2012, esse foi o Tecno Hour número 25. E agora vocês esperem, porque a gente deve falar, então, o próximo podcast deve ser 100% de chance que a gente vai conversar, então, sobre o iPhone 5 e os lançamentos da Apple, que vai acontecer no próximo dia 12, ok? Um abraço, então, falo com vocês, então, na semana que vem. Abraço, até mais, tchau, tchau.